Sejam bem-vindos a mais um episódio do GDcast, o podcast do Grupo Digna. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que aquece o coração. Vamos falar sobre os animais pet e como eles transformam a vida das pessoas. E é por isso que hoje eu estou aqui com as representantes da ONG Clube Tio Patinhas, aqui de Campina Grande, aqui com a Fernanda, que vai falar para a gente sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda, Fernanda. Obrigada, muito obrigada, Daniel. É uma satisfação grande estar aqui falando sobre os animais que nós tanto amamos. Que maravilha. Para começar, eu já vou te perguntar como surgiu essa ideia do Clube Tio Patinhas. O Clube Tio Patinhas, ele nasceu há quase 10 anos como um grupo informal de amigas que se reuniram para ajudar pessoas que cuidam de animais de rua, que resgatam animais de rua, mas que não têm muitas condições financeiras para arcar com os custos que representam tantos animais numa casa. Então, a gente fez reuniu um grupo de amigos num grupo de WhatsApp, para arrecadar algumas quantias. Cada pessoa dava o dinheiro que podia, doava o dinheiro que podia, e comprávamos ração e distribuíamos com esses protetores carentes. Ah, que maravilha. E assim, quais são as frentes que a ONG mais atua? Sim, depois dessa etapa, a pessoa que iniciou isso tudo foi Valéria Assunção, a jornalista. Então, por ela ter uma certa visibilidade na mídia, esse trabalho foi ganhando cada vez mais intensidade e as pessoas começaram a pedir de um tudo. Além da ração, custos veterinários, medicamentos, resgates. E aí, num segundo momento, entrou a pessoa que hoje é a presidente da ONG, que é Ana Paula Rodrigues, que começou a fazer esses resgates também de animais que estavam nas ruas em sofrimento. E a partir desse momento, a gente percebeu que havia uma demanda muito maior do que a gente supunha, porque até então nós trabalhávamos com pessoas que já faziam esse trabalho, e aí a gente começou a ampliar, porém a gente não tinha ainda uma retaguarda, não tinha ONG, só tinha aquelas pessoas iniciais que faziam aqueles depósitos de 10, 20 reais, mas aí a coisa cresceu e a Ana Paula, com muita coragem, muita força, fez esse trabalho praticamente com a cara e com a coragem, porque ainda não tínhamos contribuições, como não temos até hoje contribuições fixas. E aí Ana Paula deu esse fôlego ao nosso grupo e nós decidimos, há 2 anos, criar uma ONG, que é a ONG Tio Patinhas, que existe hoje, Clube Tio Patinhas. Fruto desse trabalho bem anterior. Então, a gente atua basicamente em castração e doação, porque a gente entende que é como se fosse um fechamento de um ciclo. Quando você tem um animal da rua, você faz a castração desse animal, então ele para de reproduzir indiscriminadamente, e aí ele é colocado para adoção, então ele ganha um lar. Então, é meio que um fechamento desse ciclo, quando você consegue fazer isso. Então, com muita dificuldade, é feito resgates, que aí muitas vezes nós estamos com o abrigo lotado, então a gente não pode mais resgatar, a gente dá um tempo, e aí nesse tempo a gente está fazendo as castrações, os tratamentos de alguns animais que são retirados da rua em situação assim, terrível, que estão atropelados ou que estão com doenças bastante que comprometem. Como é que é feito esse resgate? Esse resgate é feito por Ana Paula, em situações assim que muitas vezes demandam até a presença do Corpo de Bombeiros. Em algumas situações a gente precisa acionar o Corpo de Bombeiros. Já teve várias situações, e em outras é aquela coisa mesmo, pegar um animal, colocar dentro do carro, se não tiver com o carro, chama o Uber não aceita. Então, essas são as dificuldades que nós encontramos rotineiramente. E aí, esse animal é levado para o abrigo, principalmente fêmeas, porque em Campina Grande hoje existe um número muito grande de cadelas e gatas que estão com filhotes ou estão para parir e sem nenhuma estrutura no meio da rua. Então, é dada prioridade para esses animais, porque é feito, depois desse resgate, quando passa aquele período ali da amamentação, é feita a castração dessa fêmea e esses filhotes são colocados para adoção. E dentro dos eventos de adoção que o Tio Patinhas promove, que são eventos que já vêm acontecendo antes até de ser ONG, esses filhotes são bastante adotados. Então, a gente tem um sucesso muito maior com a adoção de filhotes. Então, a gente prioriza muito por isso, né? E até porque a condição de um filhote sobreviver, um filhote que nasceu ali na rua, é muito menor.
né, de uma ninhada de uma cadela ou de uma gata, é uma sobrevivência bem pequena que acontece na rua. Então, é feito dessa forma, com várias nuances, aí, várias situações que, quando a Ana Paula deve ter muita história para contar, porque ela realmente está ali com a mão na massa. A nossa família, lá em casa, a gente já teve alguns animais, alguns cães, né? E minha mãe sempre dizia, quando vinha algum deles a falecer, ela dizia assim, não quero mais, porque a gente se apega muito. Isso é verdade? Todo mundo diz isso, a gente enfrenta isso também no dia a dia, quando tentamos fazer adoções, promover adoções, que algumas pessoas ficam ali olhando o animalzinho que está disponível para adoção e diz, eu queria tanto, mas eu não tenho coragem porque meu animal morreu e eu estou muito impactada ainda, estou com saudades. E é uma constante, porque é inevitável você se apaixonar e se apegar por um animal, né? Acho que todo ser humano que tem sensibilidade, ele é tocado pelos animais. Falando em sensibilidade, eu acho que quando você está cuidando, né, desses animais, você tem que gostar do que está fazendo, primeiramente, e você fica muito mais sensível quando você vê os animais. Aí, por exemplo, você está num fim de semana com a sua família passeando, não está trabalhando, e você vê lá um animalzinho precisando da ajuda. O que é que você faz? Daniel, porque assim, a gente não encara essa atuação como um trabalho. Na verdade, nem é um trabalho, porque a gente não é remunerado por isso, é um voluntariado. E ele é 24 horas. E eu sempre falo, às vezes, para o meu marido, que quando a gente vai viajar, quando a gente está em momento de lazer, que passamos em alguns municípios, nas BRs e tal, o quanto a gente sofre em situações em que a gente vê um cachorro correndo e aí você não sabe se aquele cachorro tem dono, se ele é de algum daqueles sítios ali ou se ele está perdido. Então, essas são situações muito complicadas. Que incomoda, né? Incomoda muito. E aí, quando há a possibilidade de checar se aquele animal realmente tem um dono, quando a gente vê em qualquer situação, estejamos em Campinas, estejamos em qualquer lugar, um animal que a gente percebe que está numa situação de vulnerabilidade, o nosso primeiro ímpeto é tentar checar e falar com o tutor daquele animal, olha, não deixe ele aí, porque ele pode fugir ou ele pode ser atropelado. E se constatando uma situação realmente de abandono, se a gente está num outro município, a gente fala com os órgãos, tenta falar, acionar os órgãos, não passa em brancas nuvens, a gente não consegue ignorar simplesmente. Porque quando a gente ignora, eu sempre falo, aquele animal vai voltar para você de alguma forma. É algo que está ali, não é sua responsabilidade diretamente, mas é algo que você viu e que está no seu caminho de alguma forma. Então, de alguma forma, você tem que ajudá-lo. E diz uma coisa, uma curiosidade até minha, a ONG Tio Patinhas, ela promove a adoção de cães, gatos e mais algum tipo de animal, não? Só cães e gatos, inclusive a gente está com uma ênfase muito grande em cães, porque atualmente nosso abrigo não tem gatos, né? A gente não tem como contratar funcionários para conseguir até fazer essa administração entre cães e gatos, porque a gente tem que entender que nós pegamos animais de várias idades, em várias situações, alguns estão mais agressivos, outros menos, então você não pode misturar. E para você conseguir tratar desses animais diariamente, você precisa ter pelo menos aí uns 2 funcionários remunerados, né? Então a gente não tem essa condição, então nós deixamos de fazer resgate de gatos para ficar no abrigo. Hoje a gente auxilia alguns protetores individuais, quando surgem algumas situações, faz tratamentos de gatos, mas a gente não tem mais gatos dentro do abrigo, né? Então a ênfase é com cachorro, mas a gente faz adoção tanto de cachorro como de gato, porque o Tio Patinhas a gente sempre fala muito para as pessoas, se você achou um animal, ou se você achou uma cadela com vários filhotes e você quer recolher na sua casa, mas você não quer criá-los, né? Mas você diz assim, não, eu vou tentar uma adoção. Vocês podem participar, qualquer pessoa pode participar do evento de adoção do Tio Patinhas. Essa pessoa vai até o evento de adoção, que a gente sempre está divulgando, né, com antecedência nas nossas redes sociais, e leva esses animais, fica lá esperando o evento acabar, e aí ele tem a oportunidade de adotar esse animalzinho. Inclusive, o próximo evento de adoção já está marcado? Nós temos o próximo evento de adoção no dia 10 de agosto. 10 de agosto, que vai ser no Campo Santo da Parque Paz. da Paz. Isso. Olha, aproveita, quem está assistindo a gente já está convidado a participar desse evento. Fernanda, me fala uma coisa, a gente tem percebido nos últimos anos, né, principalmente na última década, um aumento significativo de pets nos lares das pessoas. A que se dá esse crescimento?
a sensibilização das pessoas diante da importância e da necessidade dos animais, tanto da situação em que eles estão nas ruas, como das pessoas de terem um amigo, que a gente diz que é um amigo fiel e leal, porque é um amigo que está sempre ali esperando por ele. Ele pode passar 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês, que quando chegar em casa, o animal vai estar ali, abanando o rabinho, correndo atrás, esperando por ele. Então, acho que as pessoas elas estão muito presas a rotinas muito extenuantes no dia a dia, a automatização de estar com o celular na mão e, infelizmente, até a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, no máximo ali com o núcleo familiar. E ter um animal, eu sempre digo, é uma explosão sensorial e psicológica, porque ele desperta, ele é uma explosão de ocitocina, inclusive isso é comprovado psicologicamente, porque ele desperta aqueles sentimentos que falam que as mães, quando estão com os bebês, se desperta. Por isso que se diz que o animal é uma criança que nunca cresce, porque ele vai estar sempre naquela, ele é pureza, porque ele realmente é puro, e a questão da alegria, que as pessoas falam, uma criança enche uma casa de alegria. Elas crescem, elas ganham autonomia, elas têm suas vidas, e o animal vai estar sempre ali como uma eterna criança. Então isso é uma injeção de alegria, uma injeção de ânimo. Eu ouço relatos, sabe, Daniel, diariamente, de amigos e pessoas que adotam, né, pets com a gente, e elas não conseguem muito sentir nem solidão nem tristeza, porque às vezes elas chegam estressadas em casa, numa rotina bem complicada de trabalho, mas quando chegam ali o animal faz uma brincadeira, Já pula muda em o cenário. cima, totalmente desmonta aquela situação de estresse. Interessante que eu estava até vendo alguns estudos que foram feitos que comprovam que no aspecto psicossocial, né, esses pets, eles influenciam muito no tratamento para as pessoas que têm problemas com depressão e outras enfermidades, inclusive. Isso é muito, muito impactante na vida das pessoas. Eu acredito que até por conta dessa questão dos níveis mesmo de hormônio, né, hormônio da felicidade, existem animais que são cão-terapeutas, que alguns hospitais até utilizam. Aqui no Hospital de Campina Grande, no Hospital de Trauma, já tivemos um cachorro, tem uma experiência, eu lembro que foi documentado na televisão, de um cachorro que passava nas enfermarias, inclusive na pediatria, e que, assim, fazia com que o dia a dia das crianças realmente fosse transformado. Ele muda a vibração, realmente, da energia, para uma energia mais pura e mais vigorosa. Então, Fernanda, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, representando uma das representantes da ONG Tio Patinhas, né? Nós também vamos conversar com a Ana Paula, e queria que você fizesse suas considerações finais. Já em nome do Grupo Digna, te agradecemos. Eu é que agradeço a oportunidade que o Grupo Digna nos dá, e você, Daniel, em nos receber aqui no podcast e poder passar essa mensagem de alegria, que é a mensagem dos animais, do que a gente prega, que é a adoção dos animais. Eu acho que o Tio Patinhas, ele atua em várias frentes, que é de resgate, que é de tratamento, que é de castração, mas eu acho que principalmente de adoção. É onde a gente consegue realmente ver a finalização, entre aspas, do nosso trabalho. Eu digo entre aspas porque a gente também cobra muito da adoção responsável. Então, esses animais que a gente adota, a gente também tenta o máximo possível fazer o acompanhamento. Então, a adoção é o momento auge daquela situação em que se vê aquele animal que está sofrendo, que está em sofrimento, que muitas vezes está coberto de sarna, de alguma doença que parece até incurável, e muitas vezes a pessoa passa vê-lo invisível. E, de repente, ele está ali numa casa fazendo uma família feliz, fazendo um casal de idosos feliz, fazendo crianças felizes. Então, essa mensagem que o Tio Patinhas, que o Clube Tio Patinhas passa diariamente, que quer passar, e por isso que a gente está aí há quase 10 anos, com todas as dificuldades, enfrentando todas as dificuldades, resistindo, com voluntariado de pessoas que acreditam que é possível uma sociedade mais justa entre animais humanos, né, e animais não humanos. Então, é essa harmonia que a gente tenta passar e tenta realmente fortalecer entre as pessoas. E dando continuidade ao nosso GDcast, o podcast do Grupo Digna, ainda falando sobre a ONG Tio Patinhas, que promove a adoção de animais, de pets. Eu estou aqui agora com
a Ana Paula também. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Daniel. Obrigada ao Grupo Digna por ter essa visão, né, em olhar para esses animais que perecem tanto em nossas ruas. E a gente fica feliz com o convite. Eu fiquei sabendo que você coloca a mão na massa. Você vai para a rua, você pega os animais na mão, você cuida, você trata. E também que tem muitas histórias e a gente vai querer ouvir as suas histórias. Como tem sido essa relação sua, né? Nesse tempo que você está à frente dessa ONG, Tio Patinhas, como tem sido a sua relação com esse projeto? Eu faço por amor. Eu faço porque amo o que faço, me emociono, né? Porque a gente fica tentando dar um jeito em tanto sofrimento, em seres tão superiores, tão assim que já quando eu vou me referir ao animal, eu digo assim que eles já nascem amando, eles não precisam evoluir como nós humanos, né? Assim, eles não precisam dessa evolução que a gente precisa diariamente. Eles já nascem preparados para amar incondicionalmente. Então, falando em amor, eu quero que você conte para a gente uma história que te marcou muito nesse atendimento, nesses resgates, né, dos animais nas ruas. São inúmeros, né? Mas tem uns que a gente dói mais, quando eu digo dói, é quando a gente vê um animal criado por uma pessoa durante 20 anos, vítima de maus tratos, preso no quintal, preso em uma corrente, e a pessoa dizer que ele era dela, e ela faria o que queria. E mesmo assim, esse animal tão superior, que quando eu peguei, cuidei, e saí com ele voltou para falar com ela. Ele queria ficar com ela. Ele mesmo recebendo esses maus tratos. Ele sendo vítima dessa pessoa, mas o amor dele por ela, ele voltava para ela, né? Aí a gente fica sabendo o quanto eles são além da gente. Aí que se cumpre, né, um ditado que fala sobre os cães, né? Que cães, gatos e pets, né? Que eles amam sem pedir nada em troca. Exatamente. Eles amam sem pedir nada em troca. A gente fica, quando eu costumo dizer às pessoas, quando eu vou falar de um animal que eu falo com a alma, assim, que eu falo de coração, é porque eu digo às pessoas assim, não tenham pena de um animal. A única coisa que o animal não precisa do ser humano é de pena. Ele precisa de atitude. A pena que um ser humano tiver por um animal não vai resolver a situação dele. A atitude que ele tiver por ele, sim. Ele tem a atitude, a mesma atitude que o animal tem em amar. Ele tem uma atitude de cuidar, de zelar, de nunca ter pena. Ele não precisa. A única coisa que um animal não precisa do ser humano é de pena. De pena jamais. Pena é um sentimento muito pequeno para um ser tão grande que é um bicho, né? Então, e eu estava até pensando, conversando com você, sobre algumas pessoas, e aqui nós não estamos recriminando, que compram, né, alguns cães ou gatos, mas pelo menos eu, quando eu olho para este cenário de tantos cães, gatos, precisando de adoção, né, precisando de um pai, de uma mãe, né, e tão fácil fazer essa adoção também, as pessoas poderiam olhar com um olhar mais solidário, né, em relação a esta causa. Eu consigo respeitar, eu não consigo entender como se compra amor, mas eu consigo respeitar quem compra. Mas eu digo a você que amor não se compra. Então, o amor de um pet, vai estar em toda esquina, que vai ser essa parte onde a gente passa e a gente olha com o coração. Aí você vai ver os animais, você chega em um restaurante, tem um animal ali, ele lhe acolhe, né? Tem os animais comunitários também, mas eu acho que amor não se compra. Então, quem quiser comprar, que compre. Mas amor não se compra. Interessante que, nesses últimos anos, a gente vem observando um aumento grande, né, desses pets nos lares e tal, e também muitas tendências de mercado. Por exemplo, eu vi outro dia um local, um comércio, né, estava escrito lá, petiscaria. Falei, nossa, petiscaria aqui, mas quando eu li direito, estava escrito, pets, de pet. Caria, ou seja, vendia ração animal.
Alguns prédios também que enfrentam, condomínios que enfrentam alguns problemas com o comportamento dos cães, né, em relação às pessoas, tem lá reunião de cão-domínio, né? Então, assim, existe uma atenção maior para esses pets hoje em dia. Isso é muito saudável. E a gente fica feliz, né? A gente fica feliz quando as pessoas voltam, o mesmo olhar que o animal tem por a gente gente vê que hoje as pessoas, assim, mudou muito. As pessoas têm uma sensibilidade maior em olhar para o animal. Ele não olha para o animal. Ele, no caso, quando eu falo da minha família, na minha família nós não temos animais. Nós temos membros da família, que são todos respeitados e amados, né? E assim, são sem raça, são animais sem raça, mas aí a gente fazer igual... Não tem o que explicar um amor que de quem sente, né? Estou falando de quem sente. E quem quiser, quem prova desse amor, nunca mais é o mesmo. Nunca mais. Na nossa região aqui, eu percebo que nós temos uma certa dificuldade, pelo menos por enquanto, para quando esses animais, por exemplo, não resistem aos ferimentos, não resistem às enfermidades e vêm a óbito, né? Como hoje em dia é destinado os corpos desses animais? Dos que, quando as pessoas têm alguma condição, né, aí vai fazer vou ter um sítio, aí faz da forma errada, né? Faz um sepultamento errado, faz assim, faz num sítio, no quintal de casa, né? E a gente é muito carente com relação porque assim, a gente quer dar uma dignidade a quem nos fez feliz durante tanto tempo, né? Então, nada mais justo do que a gente seguir com eles até o fim, assim, que não é o fim, né? A gente conta assim, quando eu conto que a gente perde um pet, ali não é o fim, a gente tem uma história todinha para trás que vai ficar na memória. Então, quando a gente tem essa oportunidade de dar uma dignidade a quem nos deu tanto amor durante o período que estava com a gente, aí a gente fica muito feliz. Com esperança, né, das coisas melhores para eles. Inclusive, nós temos no mercado, no segmento funerário, né, que é o segmento do nosso grupo, algumas empresas no Brasil que já estão fazendo, inclusive nós teremos o lançamento agora no mês de agosto do Digna Pet, né, onde nós transformaremos este ato de amor e carinho numa despedida com dignidade, né, fazendo com que as famílias tenham acesso, através do Grupo Digna, à cremação dos seus bichinhos. E nós percebemos que no mercado vem crescendo muito o número de cremação pet, né? E é uma inovação que nós estamos trazendo também para Campina Grande e toda a região. Como é que você enxerga esse tipo de atitude em que a gente pode oferecer dignidade, inclusive com cerimônia de despedida, para esses pets? Quanto tutora, quanto acolhedora de animais, assim, o coração transborda, fica feliz, né? Porque a gente, além de dar uma dignidade na despedida, a gente vai eternizar a memória deles, né? Que nunca vai apagar. Quem ama esse amor, quem provou desse amor, nunca vai esquecer. Mas vai ficar eternizado e com atitude, com o preparo de quem sabe cuidar de vida, de uma pessoa após a vida, né? Entendeu? Porque na realidade dos animais a gente não está enterrando um pet, né? Não existe isso. A gente está se despedindo de um membro da família e que as pessoas sempre entendam isso. E essa oportunidade que vocês estão dando vai gerar um conforto para quem fica, né? Porque assim, para quem partiu não, mas para quem fica, você gera um conforto de saber que deu até o fim, até aquela parte da despedida, uma dignidade. Só me vem na memória a dignidade com eternizar essa passagem que o animal teve em nossas vidas. Porque eu acho que quem cria animais acha que vive pouco, que eles vivem pouco. Todo mundo que cria tem essa impressão. Mas não é que eles vivam pouco, é porque eles nasceram sabendo amar.
eles não precisam evoluir. Então, eles estão anos-luz à frente da gente. Então, na minha concepção, é isso. Na realidade, então, eles vivem mais do que nós, porque eles vivem intensamente. Isso. Não, vive intensamente. E amando. E amor. Né? Ele não tem rancor, não tem... De vez em quando a gente vê aqueles coisinhas nos feed, nos Instagram, mas quando aquilo ali é tudo verdade. Quando você, quem conhece um animal, quem cria um animal, quem tem um pet, eu falo em animal, gente, é a mesma coisa quando as pessoas dizem assim, aquele cachorro, meu Deus, não compare o pobre do inocente do animal com uma pessoa, não, por conta disso. Porque eles estão ano-luz à frente de nós, humanos. E me diz uma coisa, Ana Paula, em relação à ONG Tio Patinhas, eu percebo e vi que vocês também fazem algumas ações junto a empresas públicas e privadas, né? Se tiver alguma empresa interessada em promover, né, um dia de adoção, como é que faz? Entra em contato com vocês? Olha, a felicidade da gente em promover os eventos de adoção, porque antes o pessoal costuma dizer assim, feira de adoção não existe, porque feira de adoção é comércio, a gente promove evento é um acontecimento que você está levando uma pessoa para casa, um ser que você vai lhe dar amor incondicional. Então, nós promovemos eventos de adoção. Esses eventos eles são promovidos 2 vezes no mês, com a parceria fixa, em um supermercado e no shopping. E agora, com o Digna, a gente vai ter também essa grande oportunidade de promover eventos de adoção. E a gente fica feliz e o convite é sempre bem-vindo, porque assim, se não houver esses eventos de adoção, vai se tornar o canto onde os animais é para ter uma dignidade, vai se tornar um depósito. Então, quando a gente promove esses eventos, é para procurar melhorias para eles. Eu costumo dizer assim, que geralmente quem participa dos resgates, vê onde a gente tira, eu digo assim que a gente está tirando do lixo para o luxo de uma casa, o luxo de uma família, o luxo de ter um lar para chamar de seu. Então, Ana Paula, em nome do Grupo Digna, nós gostaríamos de agradecer a presença, né, da comissão aqui hoje do Clube Tio Patinhas, que tem um fim muito nobre, né, e isso nos envaidece também e nos deixam cada vez mais sensíveis, né, em saber que existem pessoas preocupadas com essa causa animal. Gostaria que você fizesse suas considerações, desde já, agradecendo sua presença. Nós do Tio Patinhas, nós que fazemos o Tio Patinhas, agradecemos essa oportunidade. Por quê? Porque aqui não é Ana Paula, aqui é uma pessoa que está representando os animais. Assim, não... Assim, Ana Paula está representando, não, estou aqui por eles e para eles. E fico feliz por o Digna vestir essa camisa. Eu fico feliz por cada parceiro que nos acolhe nos eventos de adoção, que abre suas portas para esses eventos, porque esses eventos é de suma importância. Castrar é um ato de amor. Adotar é um ato de amor. Pena não gera nada. Então, o pedido aqui, gente, adote. Dê uma oportunidade a um animal, porque você vai ver como sua vida vai mudar. Obrigada a vocês. São essas causas que nos inspiram cada vez mais, né? Dessa vez, o amor que nós temos pelos pets, que na realidade são hoje membros da nossa família e que trazem muito amor, muito conforto, né? E tiram muitas vezes as nossas preocupações, as nossas aflições e aliviam e fazem com que a gente tenha uma jornada mais suave. Então, nós te aguardamos no próximo episódio. Muito obrigado pela sua audiência.